Glória a Deus. Vamos à palavra então? Nós estamos na nossa série sobre identidade, caminhando pelo livro de Efésios. E nós estamos no capítulo 5. Começamos meio versículo, domingo. E nós vamos terminar esse versículo hoje, Efésios capítulo 5. Versículo 1 foi onde nós começamos. Nós vamos partir daqui, mas eu queria que você ficasse de pé aí para a gente fazer a nossa declaração. Você na sua casa, fica de pé também. Se posiciona aí. Vou ficar de pé, irmão. Fica de pé. Fica aí conversando. Não, é o pessoal em casa, não é vocês aqui não. Fica de pé e diga comigo: em Cristo eu sou salvo, filho, escolhido, amado, abençoado, perdoado, santo, justificado, selado para o arrebatamento e para as promessas de Deus, a noiva de Cristo, livre da ira de Deus e autoridade para restabelecer o reino. Amém? Senta aí em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Interessante esse aspecto da nossa identidade. É dizer que nós somos salvos e livres da ira de Deus. Tem um monte de gente se levantando como profeta aí nesses últimos dias, falando sobre a ira de Deus, falando sobre o castigo de Deus. Aprende uma coisa, irmão. Se você tem uma aliança com Cristo, não existe ira de Deus para você. Por quê? Porque a ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus na cruz. Isaías vai dizer que o castigo ou o juízo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se nós estamos em Cristo, todo o castigo, toda a ira foi derramada em Cristo. Então aprende isso aqui, preste atenção. Uma vez que você está em Cristo, Deus não tem um pingo de ira para derramar sobre você, porque Ele já derramou sobre Cristo. Pastor, mas e depois do arrebatamento? Se você está em Cristo, não existe a ira de Deus para você. Uma vez livre da ira de Deus, uma vez livre do juízo de Deus, livre eternamente. Então não fique com essa mentalidade que as pessoas estão compartilhando. Não fique com essa ideologia na sua cabeça. Não se prenda no medo. Você é livre do juízo e da ira de Deus. A ira de Deus é para o diabo e para quem está com ele. Você tem aliança com o diabo? Você tem aliança com Adão? Então não se preocupe com o juízo. Vai desfrutar da graça de Deus. Efésios 5, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Nós começamos esse texto explicando que Paulo, ele está falando que agora que nós estamos em Cristo, que nós somos amados por Deus, nós temos capacidade em nós para sermos imitadores de Deus. Eu até disse para vocês que o que é mais fácil? O filho imitar o pai ou o pai imitar o filho? Qual que é o natural? Por quê? Porque é do maior para o menor. Lembre que a aliança de Deus com o homem é uma aliança do modo diatique. O que é um diatique? Uma aliança do maior beneficiando o menor. Então a aliança de Deus para com o homem por meio de Cristo sempre vai ser em ele fazendo para o menor. Sempre vai ser ele beneficiando o próximo. Amém? Então agora que nós estamos em Cristo, nós temos o DNA de Deus, nós temos o DNA de Cristo e por isso nós podemos imitá-lo. Amém? Diga assim comigo: como filho de Deus, eu tenho o DNA de Deus dentro de mim. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Perceba que em Gênesis 1:26, Deus, quando Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Diga comigo, imagem. O que é imagem? A palavra imagem vem do hebraico, que significa sombra. Sombra, reflexo. Quando Deus diz que o homem é a sua imagem, Deus está dizendo que Deus deu a capacidade ao homem A Bíblia está dizendo que Deus, Ele deu capacidade ao homem dentro de sua alma para refletir do caráter dele. Imagem significa sombra, e sombra é reprodução de algo. Quando Deus deu uma alma ao homem, Deus está dando capacidade ao homem para representá-lo, para ser sombra, para ser reflexo de quem ele é. Por isso eu disse para você, e por isso que Paulo está dizendo, como filho amado, ou seja, porque você tem o DNA de Deus, porque você é a imagem de Deus, porque você é sombra de Deus, você pode imitá-lo. Uma sombra precisa se esforçar para ser sombra. Precisa? Precisa? Não precisa? É que eu estou cheio de luz aqui, não tem como ver minha sombra aqui. Uma sombra não precisa de aula. Uma sombra não precisa de esforço para ser sombra. Uma sombra, ela é sombra a partir do momento que existe um objeto e uma luz. Preste atenção. Se há um objeto e se há uma luz, há uma sombra. Pega, irmão, em nome de Jesus. Se tem um objeto e se há luz, há sombra. O objeto é Deus, a luz é o Espírito, a sombra é você. Se há um objeto e eu jogo luz sobre esse objeto, então há sombra. Uma vez que você tem o DNA de Cristo, você recebeu do Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito, você tem a luz. E se você tem a luz, você tem capacidade para ser sombra, o reflexo de Deus sobre essa terra. Vira para alguém que está perto de você e fala assim: irmão, você foi criado para refletir o caráter de Deus. Amém? Pastor, então quer dizer que todo ser humano, a Bíblia está dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que todo mundo tem a capacidade de refletir a Deus? Sim. Todo ser humano nascido, existe dentro dele um código que o possibilita ser imagem, ser representante de Deus na terra. Só tem um problema: Adão. Quando Adão pecou, a imagem de Deus foi distorcida. Quando Adão pecou, ele perdeu o senso de sombra, ele perdeu a luz que o refletia. Então, por causa de Adão, todo ser humano que nasce, ele nasce com a possibilidade de ser imagem de Deus, mas uma imagem está distorcida. É por isso que as pessoas do mundo, é por isso que Adão, uma hora ele faz uma coisa boa, daqui a pouquinho ele contradiz tudo que ele fez. É por isso que Adão, ele vai fazer ajuda social, mas ele precisa de uma câmera filmando ele, porque senão não vai ser muito legal. Porque ele quer fazer o bem, mas ele também quer aparecer. Porque ele quer refletir a Deus, é o instinto dele de refletir a Deus. Mas o DNA de Adão ainda existe dentro dele, é uma maldade dentro dele. Por isso que uma hora você vê a pessoa, ela te cumprimenta, daqui a pouquinho ela não te cumprimenta, ela te deseja um bem, daqui a pouquinho ela está falando mal de você, porque existe o caráter de Deus dentro dela, mas está distorcido. E é por isso que nós precisamos de uma nova identidade, porque como foi cantado aqui, quando nós recebemos uma nova identidade, existe um rio que flui, e quando o rio fluir, ele vai tirar todo obstáculo e toda barreira que está impedindo a imagem de Deus de ser refletida perfeitamente. Sabe, um cano de água, para ele fluir naturalmente, ele só precisa de uma coisa: que você ligue a torneira.
Uma vez que você liga a torneira, a água ela flui sobre o cano. Quando você liga o registro, a água flui automaticamente. Mas se há uma pedra dentro desse cano, o problema não é a água, o problema é a pedra. Tira a pedra e vai fluir naturalmente a água. Tire Adão e Deus vai fluir plenamente em você. Tire a mentalidade de Adão e a mentalidade de Cristo irá se manifestar em você. Tire a raiz de Adão de dentro de você e você vai ver Deus sendo projetado sobre a sua vida. Amém? Amém? Diga comigo, todo filho de Adão é uma pedra no reflexo de Deus. Tem Adão dentro de você ainda ou não? Preste atenção. Adão pode refletir a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Se Adão não reflete a Deus, quem que ele reflete? Hã? Se Adão não reflete a Deus, a quem ele reflete? Lembra do cano de água que eu te dei o exemplo? Se você tem um cano de água, o que ele reflete? Preste atenção, o cano é só um cano. O que vai passar por ele não depende dele, depende de onde ele está ligado. O homem foi criado para ser um canal de Deus. Porém, quando Adão se desconecta com Deus, Adão é apenas um cano vazio. O que vai transferir, o que vai passar dentro dele agora, não vai vir mais de Deus. Vai vir da onde, pastor? De 3 fontes. Diga comigo, 3 fontes. Quais? Primeiro, diabo. Adão é um cano vazio. Se não há conexão com Deus, então o diabo vai se conectar nesse canal e vai transmitir por meio desse canal aquilo que há dentro dele. É por isso que você vê pessoas endemoniadas, é por isso que você vê pessoas fazendo maldade, é por isso que você vê pessoas sendo possessas pelo diabo, matando umas aos outros, fazendo feitiçaria umas para as outras, porque você está vendo um canal que está vazio, mas está sendo usado pelo diabo. Pastor, a pessoa é do diabo? Não, a pessoa está sendo usada pelo diabo. Quem vai definir se ela é do diabo ou não é ela. Porque quando ela se desconectar do diabo e se conectar de volta a Deus, Deus começa a fluir na vida dela novamente. Quem está fluindo de dentro de você? Lembre-se, você é um canal. O que vai definir os seus resultados é onde você está conectado. Só que o problema é que a gente quer ser um canal, mas a gente não se importa com a fonte. Irmão, aonde você está conectado? Segunda fonte, diga comigo, instintos. Ah, irmão, instintos. Deixa eu voltar um pouquinho. Como que o diabo usa o canal? Como que o diabo nos influencia? Por meio das suas setas, por meio do seu sistema. O mundo jaz no maligno, ou o sistema mundial jaz no maligno. O diabo usa dessas coisas para nos influenciar. Muitas das vezes, pessoas usadas pelo diabo não são possessas, são influenciadas. O diabo não precisa entrar dentro de você para ele manipular você. Só basta ele usar algumas coisas que estão perto de você. Por isso, cuidado. Segunda coisa, segundo canal, diga comigo, instintos. Olha que coisa, o homem é um canal. Ele estava conectado com Deus, se desconectou com Deus, então agora ele tem 3 canais. Primeiro canal, o diabo. Segundo canal, instintos. Que instintos? Do corpo. Comer é pecado? Comer é pecado? Bem na hora, hein, irmã? Eita glória, hein? Comer é pecado? Não, não é pecado. Mas ser governado pelo instinto da fome vai te levar à destruição.
Você vai comer com um zóio. Por quê? Porque você é um canal vazio e está se movendo por instinto. Se defender de alguém é pecado. Mas se você se move pelo instinto de defesa, todo mundo é ameaça para você. É o diabo, pastor? Não, é seu instinto natural. Você foi feito para sobreviver, para se defender. E se você for movido pelo instinto, todo mundo quer te matar, todo mundo é ameaça para você. Então você quer sobressair sobre todo mundo. Você quer cantar melhor do que todo mundo. Você quer pregar melhor do que todo mundo. Você quer se parecer melhor do que todo mundo. Você quer o emprego de todo mundo. Você quer o dinheiro de todo mundo. Você está se movendo por instinto. Cuidado com seus instintos. Sexo é pecado? Não é pecado, é algo natural. Mas se mover por esse instinto vai te levar à destruição. Esquece se é pecado ou se não é pecado. Vá viver de acordo com a fonte. Se você está conectado em Deus, isso não é problema para você, porque Ele vai trabalhar isso em você. O problema é que a gente quer resolver o final sem resolver a fonte. Se você não está conectado em Deus, ou você está conectado no diabo e vai fluir a vontade do diabo na sua vida, ou você está conectado nos seus instintos, os seus instintos vão te governar. E o terceiro, diga comigo, os outros. Se o diabo não te pegar, se os seus instintos não te pegar, o mundo ao seu redor vai te pegar. Você sabia que tem muita gente sendo destruída, não é pelo diabo, e sim pelo meio que ela vive? Cuidado com as conexões externas. Cuidado com as pessoas com quem você se conecta, porque elas podem estragar a imagem de Deus que está dentro de você. Diga comigo, conexões. Que conexões? Pessoas, coisas e ambientes. Pessoas erradas geram resultados errados. Lugares errados geram resultados errados. E coisas erradas geram resultados errados. Dá um carro para uma criança para você ver o resultado que vai virar. É pecado andar de carro? Não. Só não é certo dar ele para uma criança. Ou seja, é coisa errada, é coisa certa no momento errado. Conexão errada. Amém? Amém? Diga comigo, diabo, instinto e coisas. Amém? Por isso você precisa se conectar em Deus. E só tem uma forma de você se conectar em Deus, tendo uma nova identidade. Gálatas, abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5. Por que é difícil para Adão se conectar com Deus? Por causa disso. Porque tem o diabo falando de um lado, tem os instintos do corpo falando do outro, e tem as pessoas falando do outro. É o diabo falando para você se matar, é os seus instintos mandando você chorar, e é o povo falando que sua vida não presta. Qual é o resultado final? São várias vozes falando ao mesmo tempo, várias coisas querendo conectar em você, várias coisas querendo fluir através de você, e é impossível, se você não tiver um espírito ativo, você ouvir a voz certa. Por que as pessoas perdem a sua vida ou entregam a sua vida? Porque são várias vozes falando ao mesmo tempo e ele não sabe qual é a certa. Uma fala para ele que ele tem que se matar, outra fala para ele que é a melhor solução, e outros falam que ninguém se importa. Várias vozes, ele não sabe qual ouvir. E se não há aliança com Cristo, não há direção de Deus. Todas as vezes que você pensou em desistir, ou foi o diabo falando no seu ouvido, ou foi alguém influenciado por ele, ou foi o seu instinto de medo. Cuidado com as vozes que falam ao seu ouvido. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: por isso, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da natureza humana.
mesmo apóstolo Paulo dizendo: quer andar na direção certa, quer se conectar na fonte certa, então deixe que o Espírito guie a sua vida. Preste atenção nesse segredo, irmão. Paulo diz: se conecte no Espírito. Resultado: você não vai satisfazer os desejos da sua natureza humana. Você não entende, irmão, você não entende. Arruma a fonte e o resultado é consequência. Pastor, eu tenho que parar de pecar. Não, você tem que conectar a fonte no lugar certo. Pastor, eu tenho que prosperar. Não, você tem que cumprir o princípio certo. Não é sobre resultados, é sobre raiz. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Não, você não quer ser usado por Deus. Você quer ter intimidade com Deus, porque ser usado é consequência. Arruma a fonte, conecta no canal certo, e o que vai fluir é consequência. Só que a gente foca no quê? Não satisfaçam os desejos da natureza humana. Para de pecar. Não foca nisso. Não foca no final. Foca no começo do versículo. Arruma a fonte. Para de ouvir o diabo. Para de ouvir seu corpo. Para de ouvir as pessoas ao seu redor. Ouça o Espírito e o resultado vai ser colocado no jeito certo. O que o mundo fala? Que agora não é hora de você dar dízimo, não é hora de você ofertar. O que você vai fazer? Esses dias vieram questionar para mim: pastor, nessa pandemia o senhor está fazendo até dízimo online. Irmão, vai cuidar da sua vida, irmão. É sobre princípio, não é sobre resultados. Aí depois que o diabo chegar na sua casa, depois que a crise afetar você, você quer pedir oração para mim. Você quer que eu mude o seu resultado, mas você não quer que eu mude os seus princípios. E o texto está dizendo: muda o princípio, muda a fonte, e o resultado é natural. Joga a semente na terra, e se o cachorro chegar lá e mijar nela, ela vai nascer. Só joga ela. Acho que não podia falar essa palavra online, né? Já foi. Joga a semente no chão, irmão. Um velho que passar e cuspir nela é a água que ela precisa. Porque princípios, de um jeito ou de outro, Deus vai dar um jeito de fazer acontecer. Se precisar passar uma criança babando para regar sua semente, Deus vai fazer. Porque não é sobre a criança, é sobre a semente. Amém? Deixe que o Espírito guie sua vida. Conecta na fonte certa. E assim não satisfarão os desejos da carne. Quando você ativar o seu espírito, quando você dá poder ao seu espírito para governar sobre a sua alma. Preste atenção nisso aqui. O ser humano, ele é feito de espírito, alma. O ser humano é feito de espírito, alma. Pega a sequência. O seu espírito precisa ser conectado ao Espírito de Deus. O seu espírito se conecta ao Espírito de Deus. Uma vez conectado com o Espírito de Deus, teu espírito governa sobre a sua alma. Ele domina a sua alma. Uma vez que a sua alma é dominada e governada pelo Espírito, tua alma domina sobre o seu corpo, sobre seus instintos. Ele controla esse leão que está aí dentro de você. E uma vez que o seu corpo é dominado, ele governa sobre a terra. Espírito de Deus conectado ao Espírito do homem. Espírito do homem governando sobre a alma dominando sobre o corpo, e o corpo governando sobre a terra. Só que a gente quer fazer o contrário. A gente quer governar a terra primeiro. A gente quer ter resultado primeiro. A gente quer prosperar de uma hora para outra. A gente quer ser feliz de uma hora para outra. A gente quer ter um casamento dos sonhos de uma hora para outra. Isso é matéria, isso é final. Isso não resolve assim.
Conecta na fonte certa. Vira para alguém que está perto de você e fala para ele: conecta na fonte certa, irmão. Seu espírito está ativado aí, irmão? Está ativado aí ou não? Está aí ou não, irmão? Amém? Aleluia. Como espírito ativo, com uma vida baseada em uma nova identidade. Agora está na hora das coisas acontecerem. Você está pronto para isso ou não? Qual frequência sua alma está? Na frequência de Deus? Na frequência do diabo? Na frequência dos instintos? Ou na frequência dos outros? Se analisa, irmão. Você é movido por Deus? Você é movido pelo diabo? Você é movido pelo que você pensa e sente em fazer? Ou você é movido pela opinião dos outros? Se conecta na fonte certa. Se conecta na frequência certa. E o sinal de Deus vai transmitir vida para você. Amém? Amém? Para a gente terminar, Gálatas 5 ainda, o versículo 16, Paulo vai dizer que se nós conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus, nós não vamos satisfazer as vontades da alma, da carne ou da natureza, de Adão, sei lá, o trem que você quiser pôr aí. Agora preste atenção. Vou ler para você um dos textos mais pregados que já te meteram medo na sua vida. Versículo 19 de Gálatas 5. Se você estiver vendo pelo celular a sua Bíblia, você vai procurar aí a versão NVT. Tá? Você baixa uma versão chamada NVT, que é uma versão muito boa para você entender, que é a versão que eu uso aqui para você. Gálatas 5,19, olha o que diz a NVT. Quando seguimos os desejos da natureza humana, ou seja, estamos ligados em Adão, os resultados são extremamente claros. Diga comigo: fonte certa, resultado certo. Fonte errada, resultado errado. Perceba que o texto ele diz assim, ó: quando nós seguimos, ou quando nós estamos conectados na natureza humana, ou seja, em Adão, os resultados são extremamente claros, ou seja, não precisa estudar muito. O que está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, Adão vai produzir coisas de Adão. Aí quais são as coisas de Adão? Ele diz: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outras práticas semelhantes. Olha a confusão que a gente faz. A gente diz assim, ó: crente não pode ser imoral, crente não pode ter impureza, crente não pode ser sensual, crente não pode ser idólatra, crente, baixúria, feitiçaria e o trenheira que está aqui. Só que não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo: se você está na fonte de Adão, esse resultado é inevitável. Se você tem a mente de Adão, se você está espiritualmente aliançado com Adão, não tem para onde fugir. Uma hora ou outra essas coisas vão ser manifestas em você. Se não for idolatria, vai ser sensualidade. Se não for sensualidade, vai ser ambição. Se não for ambição, vai ser ciúme. Se não for ciúme, vai ser bebedeira. Se não for vai ser qualquer um desses aqui vai ter que manifestar. Porque não é sobre o resultado, é sobre a fonte. Está entendendo ou não? Amém? Aí eu te pergunto, irmão, como aqueles pregadores abençoados, tem algumas dessas práticas na sua vida?
Seja filho de Adão e minta. Fala, não tem não, pastor. Mente. Porque está faltando a mentira aqui também, né? É claro que tem. Se não for um, é o outro. Por quê, irmão? Porque existe uma fonte chamada sociedade. Infelizmente a sociedade que a gente vive está cheia de Adão. E se a gente vive pela sociedade, uma hora ou outra essas coisas vão se manifestar na nossa vida. Você está conversando com o irmão de boa, daqui a pouquinho um irmão solta algo da vida do outro. Aí o senhor, ao invés de repreender, você fala, é mesmo? Irmão, na hora que você entrou no é mesmo, você entrou no pecado de Adão. Porque você vai falar da vida dos outros. Se você fala, cala a boca Adão, e cala a boca Adão também, e vaza. Só que desses pecados a gente não fala. A gente fala de José, que fugiu da cavalona lá do Egito, que eu esqueci o nome dela. Só que a mesma raiz, a mesma coisa que fala sobre imoralidade sexual, também fala de divisões. É a mesma raiz. Então não adianta eu pregar para você parar de ver pornografia, para você parar de mentir, se eu não falo para você que falar mal da vida dos outros também é a mesma raiz, é o mesmo Adão. Não é sobre práticas, é sobre conexões. Coloque a sua conexão em Deus e as práticas serão transformadas. Amém? Vamos para frente, versículo 22. Mas o Espírito produz. Diga comigo, o Espírito. Irmão, você lê a Bíblia correndo demais, irmão. Você não presta atenção no que você está lendo. Olha o versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Ele explica. Quando você segue a natureza humana, você vai produzir alguma coisa. Mas quando ele vai falar do Espírito, ele não te coloca na jogada. Mas o Espírito produz. No 19 ele fala, quem segue a natureza da carne, da natureza humana, vai produzir obra da carne. Mas quando ele fala do Espírito, ele só fala uma coisa: o Espírito produz. Porque quando se fala de Deus, você não pode fazer nada, irmão. Você só tem que liberar o canal para deixar a água fluir. O Espírito produz. A obra não é sua, é Ele. O Espírito produz. Produz o quê? Diga comigo, fruto. Você nunca percebeu? Você está com a Bíblia antiga aí, da Almeida Corrigida, revistada, sei lá das quantas. Se você for no versículo 19, ele fala obras da carne. Dá uma olhada aí na sua Bíblia aí. Se a sua Bíblia é daquelas mais antigas. As obras da carne são manifestas. Só que quando vai para o versículo 22, ele diz, mas o fruto, uma é obra, outra é fruto. Um está no plural, outro está no singular. Vá para o versículo 19, leia aí na sua Bíblia. As obras da carne. Versículo 22, o fruto do Espírito. Você nunca viu isso na Bíblia não, irmão? Tá aí na sua cara aí, você não leu? Por que as obras? Porque eu disse para você que existem várias conexões. Conexão do diabo, conexão do instinto do corpo, conexão da vida, da opinião dos outros. As obras, as conexões vão produzir isso. Mas quando o assunto é Deus, só tem uma forma, só Cristo. Não é religião que vai manifestar fruto, só é um canal, Deus. Não existem os frutos do Espírito, porque se existem os frutos, existem os canais, e não existem os canais espirituais. Jesus disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. O negócio é comigo, velho. Aonde você entrar e eu não tiver, não vai virar nada. Adão tem o diabo para ajudar. Adão tem a alma distorcida para ajudar. Adão tem a opinião dos outros para ajudar. Mas se você está em Deus, somente Deus pode tirar Adão que está dentro de você. Perceba que a gente tem um monte de gente para tirar Deus de nós, mas só Deus pode tirar quem quer tirar Ele de dentro de nós. Por quê? Porque se você for ler a Bíblia, só existe um que se denomina como rio: Deus. E o rio, quando ele vem, irmão, ele leva todo mundo que está na frente. Não tem quando chove demais e a enxurrada leva o carro dos outros? Não fica na frente da água não, irmão. Porque uma vez que ela é liberada, ela vai alcançar o mar. Uma vez que você ativar o teu espírito, ele vai limpar e vai levar tudo que tiver na frente, mas ele vai fluir, vai te levar para o teu propósito. As obras da carne, o fruto do espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As obras da carne, o fruto do espírito. As obras da carne, as frequências, o diabo, os instintos e a opinião dos outros. O fruto do espírito, Cristo. Ai, pastor, é muito difícil. É muito difícil porque você quer mudar o final. Só tem uma pessoa que começa a ditar isso para frente: Deus. Ele diz, ele chama a existência as coisas que não são como se fossem. Ou seja, ele vai no futuro e declara o futuro no presente. Você não, irmão, você tem que começar do começo. Como que começa? Quem crer e for batizado será salvo. Primeiro passo. Segundo passo, entenda a sua nova identidade em Cristo. Se conecta na fonte certa. Terceiro passo, deixa fluir. E o quarto e último passo, as coisas se manifestam. Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Todo o resultado depende da conexão do começo. Amém? Amém? Tinha muita coisa para falar aqui ainda, mas vamos terminar. Versículo 25, para a gente terminar aqui. Versículo 25 de Gálatas 5 diz: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Em qual frequência você está? Na frequência do Espírito? Na frequência do diabo? Na frequência dos seus instintos? Ou na frequência dos outros? Se você se conectou na fonte do Espírito, uma vez que você se conectou na fonte certa, deixa ela fluir. Tape os ouvidos à voz do diabo. Pastor, o diabo vai me matar. Faz igual você fazia na criança. Tampa os ouvidos e começa a gritar igual besta. Deixa o diabo falar sozinho. Quando os seus instintos começarem a falar demais, deixa ele falar sozinho. Mete uma oração em língua em cima dele, que aí ele não entende nada, ele buga, ele trava. Quando as pessoas começarem a falar demais, faz uma coisa, vai embora. Desliga o telefone, desliga o WhatsApp, bloqueia, vai embora, some. Tape as fontes erradas e deixa a fonte certa fluir. Seja radical, pois a vida é sua, não tem a ver com Deus, Ele já fez, tem a ver com você. Amém? Fica de pé, vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração.
Se analise agora dentro de você. Qual que é a fonte que você está conectado? A fonte do Espírito? A fonte do diabo, de Adão? A fonte dos seus instintos naturais? Você vive por necessidade? Ou você está conectado na opinião dos outros, no sistema ao seu redor? A fonte determina o resultado. Se você diz, pastor, eu estou conectado ao Espírito, mas o diabo está falando muito alto, os meus instintos, as minhas necessidades estão falando muito alto, eu me preocupo muito com a opinião dos outros. Se você está nessa situação, você vai orar agora ao Espírito Santo. E você vai pedir ao Espírito Santo para que silencie esses canais que estão falando alto na sua vida. Eu não vou fazer isso por você, a vida é sua. Se você não cuidar dela, não tem outro para cuidar. Seja sincero agora com Deus. Diga, Deus, eu entendo que eu estou no Senhor, eu entendo que eu tenho uma identidade, mas o diabo está falando alto e eu estou com medo. As necessidades, a crise. Fala com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Peça para Ele para silenciar os canais errados. Peça para Ele para tampar os canais errados. E deixar apenas a fonte do Espírito fluir. Oh Espírito Santo. Eu oro por cada um, Senhor. Cada um que com sinceridade, Pai, dizem que existem tantas vozes falando alto, Senhor. É o diabo colocando medo, é o diabo colocando incerteza, é o diabo colocando dúvida. Ou são as nossas necessidades que estão falando alto, necessidade financeira, necessidade física. Ou são a opinião dos outros, as pressões externas, tanta gente falando coisas tão diferentes uma das outras. Silencie as vozes erradas, Pai, do nosso coração. Silencie as vozes erradas da nossa mente, Senhor. E que sigamos a voz do Espírito. Que ativemos a voz do Espírito em nós. Nos ajude, Senhor, a ouvir a voz do Espírito. Nos ajude a seguir a direção do Espírito, Senhor. Nós não queremos viver, nós não queremos imitar esse mundo, nós não queremos imitar Adão, nós não queremos imitar o diabo, nós queremos imitar o Senhor. Nós queremos refletir o caráter do Senhor. Nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Mas para isso nós precisamos estar conectados no canal certo. Nós somos filhos. E como filhos nós imitaremos, nós transmitiremos, nós refletiremos o caráter do Senhor. Por isso toda fonte errada nós abrimos mão. Nós silenciamos agora toda voz errada e pedimos: aumente a frequência do Espírito em nós, aumente o volume do Espírito em nós. Grite se preciso for, Senhor, mas ative o Teu Espírito em nós, para que possamos viver uma vida de governo, uma vida de autoridade, uma vida de acordo com aquilo que nós recebemos na nossa nova identidade, Pai. Eu oro por isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você entenda isso. Faça essa oração diariamente. Fala de Espírito Santo, aumente o volume do Espírito, grita aqui dentro, me deixa surdo, mas que eu ouça mais o Espírito do que as outras vozes. Faça isso. E você mudando a fonte, você muda os resultados. Que o poder de Deus
do sangue redentor de Cristo Jesus e a íntima comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Domingo estamos de volta online a partir das 19h30. Beijo para você, Deus abençoe. Vá viver a sua vida de acordo com a sua nova identidade. Paz.